profunda e energização, não é isso? Sim, é necessário. Então, sempre que... Deixa eu só colocar aqui para gravar bonitinho, porque quem não conseguir assistir hoje pode ver depois. Pronto. Então, sempre que finalizar um atendimento, é necessário que você limpe essa pedra. Para limpar ela, vai ficar ali mergulhada na água com sal grosso ou na terra, né? Naquele método, nós vimos que tem alguns, que é para uma transmutação. Mas é sempre necessário fazer uma limpeza e, em seguida, a energização. E outra coisa também que eu fiz duas perguntas, mas eu vou até encaixar uma na outra. Eu fico um pouco perdida quanto a essa questão de entender, sabe? Essa questão da sensibilidade de entender os chakras. Né? E o que cada um precisa, assim, igual, tipo, por exemplo, eu não tenho pêndulo, né, ainda. Aí eu vou tentar sentir e entender com as mãos. Mas aí como que eu vou trabalhar? Né? Você tem alguma dica, alguma coisa além dos estudos dos chakras para poder entrar mais, para poder entender essa sensibilidade? Sim. O primeiro é estudar sobre os chakras. É fundamental para ter esse entendimento. Quando você for passar as mãos, você vai sentir uma vibração. E é dentro dessa vibração que você vai começar a fazer a análise. Geralmente, quando está super estimulado, você sente calor, você sente que está quente, você sente que vibra. Por que é diferente do reiki? Porque no reiki, quando a gente fala que está saindo muito calor da sua mão, está energizando, né? Nesse Uhum. caso aqui da leitura é o contrário. Se você sente no campo que vibra demais, que está quente demais, você vai sentir muito mais coisas, tá? Mas, assim, bem grosseiramente. Sentiu que tá vibrando muito? É uma aceleração. Se você não sente absolutamente nada, pode ser mesmo porque ele está sedado. Então, nós precisamos despertar o equilíbrio. A leitura com as mãos, ela vai ser mais precisa conforme você vai desenvolvendo essa habilidade. Então, o pêndulo é o ideal para começar, tá? Eu queria que todo mundo agora fizesse esse exercício junto, que é de fechar os olhos, esfregar as mãos, ficar flexionando. Então, vou soltar o fone e vou fazer aqui para vocês verem. Pode ficar mesmo esfregando. Depois, você vai sentir a vibração que vai começar a soltar das suas mãos pela própria fricção. Depois, tenta moldar a energia que isso vem formando para você. Tenta dar uma forma de bola para ela. Quando ela estiver pronta, você vai colocar ela na frente do seu corpo. Se você sentir que a energia é boa, você pode colocar em você. Se você sente que a energia não é tão boa, é só jogar para a terra, tá? Então pode começar a fazer. Fecha seus olhos. Todo mundo fazendo junto. Inspira profundamente. Solta e agora começa a friccionar as mãos. Pode esfregar. Depois que esfregar, coloca uma de frente para a outra e sente a energia. E tente ir moldando. Quem conseguir moldar, avisa aqui no chat que conseguiu. Eu consegui. Ótimo. Foi tranquilo? Foi fácil visualizar, sentir? Sim, sim, sim. A partir do momento que eu coloquei as mãos uma em frente à outra, ela já foi quase que automático formando essa bola. Foi bem legal. Eu consegui também. Muito bom. Demorou um pouquinho, mas eu consegui também. Aqui, Também consegui, mas eu também consegui, mandei mensagem, não sei mexer no chat, mas eu consegui. Quem que tá falando? Érica, Érica. É porque o seu não tá com nome. Tá escrito aquele nome que o Skype dá, sabe? Eu fiquei em dúvida.
Ah, tá. Mas ótimo. Apareceu aqui sua mensagem, consegui. Muito bom. Então, é essa sensibilidade que a gente vai desenvolver. É esse sentir. E para ter certeza daquilo que você está sentindo, é bastante treino. E confiar na sua intuição. Também não adianta você fazer e ficar assim, ai, será mesmo? Será que é isso? Então, é analisar, sabe? Ter esse senso crítico. Faz sentido? Se faz Cara, sentido para você, só confia e acolhe. Usar o pêndulo é sempre mais seguro, né? Porque ali você tá vendo se ele abre, se ele fecha. Eu ainda pretendo fazer um vídeo para mandar para vocês. Mas assim, é confiar mesmo na sua intuição também. Maísa, e só mais uma pergunta, que é na questão, né, no início mesmo das práticas, né, com cristal. Uhum. Na falta assim, de experiência, né, eu corro o risco de desequilibrar o chakra do cliente, e se isso acontecer, como que eu vou identificar, o que que eu vou fazer? Entendi. Você corre o risco de desequilibrar. Pode acontecer, tá? De desequilibrar, sim. Mas você vai correr esse risco se você for movida pelo ego. Se você não permitir que o que conduza o trabalho, o processo, seja o amor. Então, se você estiver ali atendendo uma pessoa que você não tem simpatia, se você estiver colocando o que é o seu desejo na frente do processo, se tiver com um julgamento, você corre sim o risco de desequilibrar. Por quê? Porque usando as pedras corretamente, que vai ser a sua intuição que vai ditar, que vai mostrar o processo que você precisa ser feito, se você está alinhadinha com esse amor maior, com a frequência mesmo cósmica, não tem erro, sabe? O que eu passei para vocês como protocolo é bem básico. Então, com o tempo, você ainda vai desenvolver o seu e vai falar: opa, eu sinto que pode ficar mais tempo, você vai adquirindo mais confiança. Então, seguindo dentro daquilo que eu falei, tá muito tranquilo, tá? Não corre o risco. Mas para desalinhar seria dentro disso. Trabalhar sendo movida pelo ego. E aí, no caso, né, se isso acontecer nesse início, que ainda tem essa confusão, o que que eu posso fazer? Como No seu identificar também, né, que isso aconteceu? senso crítico. É o senso Uhum. crítico que vai te guiar e que vai te dizer se você foi movida pelo ego. Quando que você é movida pelo ego? Um exemplo. Você está fazendo uma anamnese. E na anamnese a pessoa vem trazendo para você um aspecto que você não gosta, que você não acha ok, você não acha certo. Isso é julgamento. Nós não estamos ali para poder julgar o processo do outro. Nós estamos ali para harmonizar, para ajudar que aquilo venha dentro de uma inteligência maior para aquela pessoa. Um exemplo, então, energia sexual em desordem. A gente tende a julgar, principalmente quem tem um aspecto ali de moralidade, gritando, né? Pode ter essa questão de querer julgar o outro. Um homem que vem falando para você: olha, eu consumo muita pornografia. Ou então um homem que chega falando que ele sente um descontrole dentro dessa energia e você identifica esse aspecto nele. Você fala: gente, esse campo aqui é até sujo, como é que faz? Né? Uhum. Então, se você viu isso, julgou e falou: isso aí precisa ser sedado, e coloca um cristal azul, por exemplo, pode mesmo sedar aquele campo. E muitas vezes não é isso que aquela pessoa precisa. Ela pode estar Uhum. precisando desbloquear, ela pode estar precisando ter mais consciência. Então, é só não ser movida pelo ego dentro da sessão. Ter esse bom senso de controlar essa questão mesmo do ego, do julgamento, antes mesmo de já começar ali na sessão, trabalhar isso mesmo antes do atendimento, né? Exatamente, porque na primeira sessão não vai dar para você ver se está desregulando ou não aquele campo. Você vai sentir mesmo, é na hora de fazer análise antes e no final. Se você fez a sessão e antes estava super estimulado e no final ela está muito sedada, você vai perceber também que está sedado. Você vai perceber que aquele campo não está vibrando. Se aquele campo Uhum. não vibra, ele está sedado demais. E não é o nosso objetivo. O objetivo é que todos tenham uma frequência bem parecida. O equilíbrio, né? Isso, e é isso que a gente busca em todos os chakras. Alguns vão ter um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Por isso que a anamnese é tão importante. Porque a pessoa ela vai te falar: olha, eu sinto que o desequilíbrio é dentro desse aspecto, é nisso daqui. Entendi. A pedra do sol e da lua, né? Eu posso usar as duas juntas para poder harmonizar o yin e o yang, tipo assim, em mim mesmo, né? No caso, tipo, eu posso usar
no momento da terapia e usar ela até mesmo como pingente, sair com ela no bolso, uma coisa assim, as duas juntas? Sim, deixa eu só responder aqui que alguém perguntou se é por aqui. Tá. Responde aqui. Gente, se alguém puder responder para mim no chat aqui enquanto eu vou respondendo, seria ótimo. Por favor. Mas te respondendo esse aspecto do Yin Yang, como usar as pedras para poder equilibrar essa polaridade. O primeiro é entender se de fato o seu Yin Yang está precisando ser equilibrado, tá? Então essa abordagem não vem dentro da nossa técnica terapêutica. O Yin Yang ele vem estudado dentro da medicina chinesa e precisa ser levado com muito critério. Então, um terapeuta que tem esse entendimento que é o que vai poder te ajudar a entender se realmente qual está em desequilíbrio, qual que está mais, qual que está menos, para poder equilibrar os dois. Se você andar só com dois elementos, pode um que estiver super estimulado, ele pode ainda ficar mais estimulado. Então precisa fazer essa análise direitinho para entender. Não é só usar, sabe? Elementos que possam equilibrar. Trabalhar com Yin Yang, cadê? Uma barrinha verde aí. Ah, tá. Trabalhar então com essa polaridade precisa de muito critério. Se você quiser conversar depois no privado sobre a polaridade, eu posso te ajudar. Porque entra muitos aspectos. Entra uma leitura de como que está a frequência, entra uma leitura de como que está a frequência dos seus órgãos, a frequência do sangue. Então, é mais complexo um pouquinho. É porque eu tenho sentido ultimamente essa necessidade de entender, sabe? Porque por questão de estar passando por muitos processos nesse sentido, aí eu senti essa necessidade e aí eu pensei nas suas pedras. Mas é só isso então, Maísa. Muito obrigada. Não tem nada. Se você quer equilibrar qualquer polaridade no seu campo, eu recomendo que você ande com cristal de quartzo transparente ou com uma selenita. Eu tenho uma selenita. Para entender, essa pedra para entender? Não, para poder equilibrar qualquer polaridade no seu campo de energia. Então, são duas pedras que são coringas. Tá ok então. Muito Mas, obrigada. assim, para trabalhar o Yin Yang, eu recomendo que faça uma análise bem criteriosa. Tá, vou deixar. Eu te chamo no privado depois. Fechou. Clarissa, pode ligar seu microfone, por favor? E me conta, se você leu a apostila, se você tem alguma dúvida, algo que você queira conversar agora. Então, Maísa, na verdade a minha dúvida era a dúvida da Luana, então já foi resolvida. Então, tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui. Shirley, me conta se você tem alguma dúvida, se tem algum ponto que você sente que a gente precisa falar sobre ele agora. Ô, Maísa, eu vou ser muito franca com você. Eu não li a apostila ainda. Eu recebi suas pedras essa semana, né? Que você comprou para mim, fez a gentileza de comprar para mim. E dúvidas, tenho muitas, porque esse é o meu primeiro curso que eu estou fazendo dentro dessa área de autoconhecimento. Então, não vou negar, não, muitas dúvidas, né? E o que eu quero a princípio? Eu quero fazer comigo, trabalhar comigo as pedras, para eu ver onde que eu ainda tenho, o que eu tenho que buscar melhoria para entender um entendimento maior com você. Eu até li, né? Tô querendo adquirir aquele livro, A Bíblia dos Cristais, que eu acho que vai ser também uma forma de um estudo a mais. Tenho dúvida? Tenho muitas dúvidas, né? Até mesmo assim, por que eu quero fazer comigo? Para eu entender como que é a questão do estudo dos cristais, dos chakras, principalmente, um alinhamento dos chakras, para eu poder falar com você, olha, eu ainda estou totalmente perdida nesse ponto ou naquele, entendeu? Agora, o que eu posso te falar, você tem dúvida? Muitas, 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 né? E até te perguntar essa semana como que eu faço para limpeza, né? Para me recordar a limpeza, a energização.
E como eu te perguntei mais no final da semana, não tinha, o tempo mudou muito aqui onde eu moro, então não tinha nem como energizá-lo no sol, né? Porque não tinha sol. Então, assim, essa semana para mim foi uma semana bem tumultuada, mas eu vou fazer a limpeza essa semana, assim que tiver sol, eu vou fazer essa limpeza. Quero ler a sua apostila e quero, assim, eu vou te chamar no privado para você tirando as minhas dúvidas. Por quê? Porque eu quero trabalhar comigo, eu quero fazer um alinhamento comigo a princípio para eu poder falar com você, olha, eu estou indo nesse caminho, você acha que está certo? Eu senti isso, entendeu? Ainda tenho uma certa descrença, o que acho que ainda me inibe é uma certa descrença. Eu falo, gente, eu fico pensando, será que vai dar certo, entendeu? Eu quero sentir isso comigo mesma antes. Para eu fazer um tratamento com o outro, para eu fazer um trabalho com o outro, eu ainda tenho que amadurecer muito, porque, como eu te falei, esse é o primeiro curso de autoconhecimento, né? E assim, tô amando, tô achando lindo, né? Você é uma pessoa fantástica. Mas agora acho que eu não sou a pessoa, ainda tô meio crua para te falar alguma coisa a mais. Entendi, não, e é isso mesmo. Essa foi a primeira coisa que eu pedi aqui no nosso curso, conforme nós fomos avançando, né, nas nossas aulas, de que você primeiro cuide das suas pedras e em seguida de você. Então é Uhum. fundamental isso, treinar, testar em você, ver se faz sentido para E, você, conduzir o seu autotratamento para ir depois levar para o outro, com mais bagagem, com mais experiência, tendo já um conhecimento, né, sobre as pedras, porque esse conhecimento ele é adquirido e sentido também. Mas eu vou te isso. mostrar aqui rapidinho que na nossa apostila eu mandei aula lá no grupo, tá? Mas aqui na Uhum. nossa apostila, na página 7, vem falando da limpeza, Ah, tá. da energização. E Ok. aí tem processos que limpa e energiza, por exemplo, água doce, água de chuva, a terra, incenso, as ervas, outros cristais, colocar intenção, aplicar reiki. Então, esse método eu estou chamando de transmutação, porque, de certa Uhum. forma, ele faz uma limpeza e também energiza. Então, é legal que você assista também as outras aulas, tá bom? E Ok. tendo dúvida, me chama mesmo. Chamo sim, pode deixar. Obrigada, viu? Sem nada. Agora vamos lá. Érica, pode ligar o seu microfone, por favor. Eu, Isso. então, eu li a apostila e eu tenho umas dúvidas. Eu anotei aqui. Por exemplo, como que a gente identifica se é o movimento do pêndulo ou se é a minha mão, Pra sabe? isso, Pode falar. eu vou pegar aqui no vídeo que eu mandei para vocês, para que você veja o que eu faço com o pêndulo, porque o meu não tá aqui. Deixa eu pedir uma gentileza aqui, rapidão. Ô, amor. Oi. Olha esse meu pêndulo que eu fiz, por favor. Eu não sei se eu tenho um vídeo aqui para poder mostrar para vocês. O que acontece? Lá no vídeo tem até uma parte que você fala sobre a gente puxar para trás e estralar, tipo assim, sabe, dar o estalo, né? Uhum. Para a troca da frequência. Aí eu não sei se eu entendi essa troca de frequência. O que acontece? Porque, na verdade, a última aula eu vi ela tem um tempo, né? Então, na verdade, eu não revi ela porque não deu tempo de eu ver ela de novo. Então, assim, eu tô falando sobre as coisas que eu anotei no dia que eu vi a aula, sabe? Então, são esses tópicos que tá aqui. O movimento do pêndulo, sobre puxar para trás e fazer o estalo, né? Para a troca da frequência. E aí eu falo as outras depois, né? Tá. Não, pode ser então. Eu vou te mostrar. Ele não encontrou meu pêndulo. Se ele tiver, ele tá nesse canto aqui direito do armário, na parte de cima. Que eu coloquei para limpar esse fim de semana. Então, eu vou mostrar com um colarzinho que eu tenho aqui. Ele não vai fazer o mesmo movimento porque o macramezinho é bem pesado. Então, esse movimento de estalar, né? Que é de puxar a frequência. Se você sente que o seu pêndulo não está fazendo a leitura por algum motivo, você fala assim, eu tô aqui, tô em dúvida, tô sentindo que ele não tá indo, ele tá repetindo o mesmo movimento. Isso de puxar
ajuda a trocar a frequência. Então, é como se desse uma Reiniciada? reiniciada, isso. Desse uma Tá. reiniciada na energia dele. O que acontece? O pêndulo, ele tem sempre uma pontinha, né? E essa pontinha, ela libera um raio energético. Esse raio de energia, em contato com o campo, é o que vai fazer a leitura. Então, por algum motivo, pode estar sobrecarregado, pode ter encontrado algum processo que precisou fazer uma limpeza, mesmo que o objetivo não seja uma limpeza, ele ficou sobrecarregado. E você está sentindo alguma coisa de diferente, você pode fazer isso. Esse movimento de puxar e estralar ajuda a desfazer. E a sua intenção também está contando aqui nesse processo. É uma energia muito sutil, muito delicada. Então, isso ajuda a movimentar. Troquei frequência, agora eu vou ler. Então, deixa eu ver se dá para ver. Dá. Então, nós vamos girar esse pêndulo para que você tenha o controle dele. A gente vai dar mais corda e vai girar. Depois vai parando de girar bem devagarzinho para você conseguir ler a frequência desse pêndulo, a frequência dessa pedra. Porque aí você vai entender o que é a sua mão, o que é a sua frequência interferindo. Então, também é treino. Tá. Teve uns que eu vi para comprar, tinha um que é um, tipo assim, que era um kit. E aí você falou, por exemplo, que a gente usa a pedra que a gente identificar. Aí vamos supor, digamos que eu tenho o kit do pêndulo. Aí eu tenho um de ônix, um de ametista, por exemplo, e um quartzo branco. Enfim, tem vários. Eu posso pegar a pedra de acordo com a demanda que a cliente trouxer? Ou é sempre bom eu ter, por exemplo, ter um pêndulo e trabalhar com ele, com todo mundo, sabe assim? Ter um só, ou eu posso ter? Não, você pode ter vários pêndulos, como pode ter um só. Nesse módulo 1, eu recomendo que você tenha um pêndulo só, para você aprender a lidar com a energia e com a frequência, para aprender a fazer essa leitura sem dúvida. Porque cada pêndulo ele traz uma certa densidade de energia. A ônix, por exemplo, ela traz uma certa densidade. A turmalina traz uma certa densidade. Então, o ideal é que você use assim, aquele que te chama, né, e aprenda a lidar bem com ele. Porque se você usa, por exemplo, um cristal de quartzo e uma turmalina, você vai sentir diferença na leitura. Ah, tá. No nível 2, nós aprendemos a lidar com esses raios de energia, inclusive a trabalhar à distância com as pedras. Então, no nível 2, a gente vai entrar nisso, em como usar o raio, como usar essas frequências. Aí a gente vai precisar, né, passar por esse estudo aqui do nível 1. Mas para esse momento eu sugiro isso. Usa um pêndulo só. Tá. Que nem você disse aí do raio. Tem uma anotação aqui que eu fiz, que quando a gente coloca mais cristais, o raio dele vai aumentando, né? O raio de abrangência. Aí, por exemplo, eu coloco um cristal para cada chakra, independente da demanda, ou eu coloco um cristal só no chakra que eu acho que a queixa está relacionada. Que eu acho não, né? Que eu vou ver que a queixa está relacionada. Primeiro, o seu cliente ele vai chegar trazendo para você a principal queixa. A queixa não significa que a causa esteja ali. Então, por exemplo, sua cliente chega e fala para você de enxaqueca. Ela fala, nossa, minha cabeça dói demais todos os dias. Conforme você vai investigando dentro da anamnese com ela, você sabe que a queixa está na cabeça. Mas a causa pode estar relacionada à TPM, ao fluxo menstrual, sabe? Questões ligadas ao útero. Pode estar registrada processos do fígado, de raiva, de mágoa, de dor. Então, a anamnese é o que vai te guiar dentro desse atendimento terapêutico. É importante não fazer o tratamento só na região que está o desequilíbrio, mas fazer em todo o corpo. Então, por exemplo, eu posso fazer a leitura de todos os chakras, que nem aquela ficha mesmo que você mandou, né? Por exemplo, eu faço a leitura, tá? E assim, a última negócio que eu tô anotado aqui. A cirurgia energética, quando eu sentir que o chakra tá bloqueado, por exemplo, vai ser da mesma forma que eu vou sentir quando eu ver que ele tá muito... Qual que é a palavra, gente? Muito acelerado? Que ele tá, como é que é? Desregulado?
Isso, Superestimulado. Isso. tá. Então eu vou perceber isso, eu vou sentir isso. Vai. Você vai sentir. Conforme você vai passando a sua mão, você vai sentindo a frequência. Por isso que é tão importante, mesmo sem acreditar tanto, por isso que é importante, mesmo sem ter todas as pedras, começar a desenvolver esse atendimento. Principalmente a sessão de autocura. Na sessão de autocura, eu também sugiro que faça a anamnese, fazendo ela com bastante critério, colocando o máximo de detalhes, e depois vindo, sabe, fazendo esse exercício com as mãos para poder desenvolver o sentir, e vir fazendo essa leitura do campo. Quanto mais a gente faz, mais perceptível vai ser. Por quê? Porque não é pedra só que está curando esse processo. É um ser humano lendo outro ser humano. E nós temos essa capacidade. Temos a capacidade da intuição também. Então, conforme você vai se colocando à disposição do serviço, vai chegando para você a informação. E é cada vez mais claro. Então, a gente trabalha muito isso, sabe? De estar a serviço do outro. E quando a gente se coloca a serviço do outro, o universo ajuda, ele propicia esse movimento de cura. Então, as pedras ali, elas são só um dos instrumentos dessa sessão de cura. E aí você vai sentir, e é cada vez mais claro e mais perceptível. Quando nós estamos em contato com outro campo de energia, a aura da pessoa está ali. Então, todos os registros que compõem aquele ser, elas se manifestam de alguma forma. Por isso que estar atento, desenvolver essa escuta, desenvolver essa intuição é muito importante. E aí vai ser o mesmo esquema. Você vai sentir se está super estimulado, se está pouco estimulado, se tem bloqueio, e a cirurgia entra dentro disso. Um ponto que eu quero chamar atenção para a nossa cirurgia aqui, que você vai pegar a pontinha, né, do seu cristal mestre para fazer o corte. Fez o corte, colocou uma pedra de limpeza. Se alguém tiver aqui intimidade, né, com as ervas, poderia passar um alecrimzinho por cima também. Depois, tira aquela pedra, faz a leitura. E agora a gente vai fazer como se fosse uma sutura. Então, nós vamos fechar aquele campo com o seu próprio cristalzinho mestre. Deixa eu pegar aqui o meu colarzinho para mostrar como que seria. Você pode até fechar seus olhos e visualizar, sabe? Que vem fechando aquele campo bem delicadamente. Fechou? Agora você vem com um cristal que equilibra aquela frequência. Se a gente está falando, por exemplo, do cardíaco, poderia colocar um quartzo verde. Coloca em cima e deixa mais uns 5, 10 minutinhos. Ai, legal. Não, então tá. E é isso, e eu tô amando. Ah, fico feliz. Obrigada demais. Vou silenciar. Tá bom. Obrigada. Rosana, de nada. Rosana, me conta. Você chegou a ler nossa apostila, conseguiu assistir às aulas? Tudo bem aí, né? Com todo mundo? Tudo bem. Consegui assistir uma parte, né, da primeira aula e tudo, e eu pedi até para você, né, para ver se dava para mandar de volta para eu poder reassistir, né? Mas consegui ler a apostila e tal. As únicas dúvidas que eu fiquei foi com relação também à programação. Pelo seguinte, você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Normalmente um cristal vem com uma certa frequência e uma certa propriedade, né? Ele trabalha uma certa energia ali no campo da pessoa. Agora, ainda assim, ou seja, o que eu entendo é que ele sabe o que ele tem que fazer. Ainda assim, ele precisa ser programado para que ele faça aquilo que ele já foi criado, né? Que ele existe para fazer, mesmo assim ainda precisa programar? Não precisa, não é obrigatório. Mas quando você quer que um comando seja específico, sim. Por exemplo, vamos pôr aqui um quartzo rosa, porque o raio de atuação dele é muito grande. Então, é uma pessoa que precisa curar algumas feridas, mas ela não precisa colher tanto aquela dor. Ela já está colhendo a dor há muito tempo, acolhe tanto tempo que ela não para de sofrer com aquilo. Então, quando você programa um quartzo rosa, você pode dar um comando para ele firme, de que a pessoa se ame, que ela trabalhe esse aspecto da autoestima nela e que ela dê conta de sair desse movimento entendendo a dor, não só acolhendo agora. Então, dando um comando de movimento dentro da energia. Então, você vai usar os comandos dentro disso. Ele é um comando mais direcionado. Você pode dar um comando de tempo também. Por exemplo, você tem uma loja e entra muita gente e você não vai conseguir limpar naquela semana. Então, você sabe que não vai conseguir limpar aquele mês. Então, no dia que você estiver limpando, energizando e for dar o
comando de programação, você pode dar o comando. Eu peço que essa pedra fique ativa pelos próximos 30 dias. Porque o tempo dela, né, de doar, de receber energia, fica estendido. É como se o elemental usasse com ainda mais sabedoria, né? Aquela frequência que foi comandada. Entendi. Então seria mais ou menos dentro disso. Entendi. Isso acontece também com as pedras que a gente vai usar nos chakras? Ou não precisa? Não tem necessidade. Tá. Aí não precisa porque você vai estar ali com elas basicamente todos os dias, né? Então, os nossos cristais, cristal de atendimento não é pedra que fica jogada, que fica largada, que fica esquecida. Cristal de atendimento, principalmente, é um cristal que tem rotatividade energética. Então, se ele não está dentro do atendimento, ele está exposto. Então, a gente nunca põe cristal dentro de caixinha fechada em fundo de gaveta, fundo de armário. É legal pensar como se fosse mesmo uma plantinha, uma vida. E vida a gente deixa ela ali para ela respirar, para ela receber, para doar, fazer o ciclo dela. Então, seu cristal vai estar ali sempre exposto. Mesmo que seja no beiral da janela, que seja em um nicho, que seja no seu altar. E de tempos em tempos, se ele não estiver entrando em contato com o campo energético de alguém, ele também precisa ser limpo e energizado. Então, para isso, não tem necessidade, tá? Para o do dia a dia. Entendi. Então, falando nisso, me dá a sua opinião. Eu ouvi recentemente uma terapeuta falando que quando a gente não está trabalhando com os cristais, que é interessante a gente talvez deixar na natureza, se houver essa possibilidade. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Deixar onde na natureza? Depende muito. Deixar enterrado na terra? Maravilhoso, perfeito. Mas aí, você vai perder suas pedras? Como que seria, sabe? Não. Por exemplo, você está em casa, né? Aí você não é sempre que você faz atendimentos e tal, e enquanto isso, por mais que os seus cristais estejam expostos, eles estão parados, né? E então, por exemplo, se você tem um jardim dentro de casa, na verdade, eles não estão parados, eles estão doando energia. Então, mesmo que você não use no campo de alguém, precisa ser limpo e energizado da mesma forma. Só que o tempo, né, de limpeza é maior. Mas isso que ela falou é muito certo. Porque ele é um elemento natural. Então, se você tiver um canteirinho na sua casa, você possa enterrar ali, ou deixar até na superfície, né? Perfeito, é o melhor mesmo. Entendi. Uhum. Agora, com relação ao pêndulo, é melhor que o pêndulo seja de um cristal com energia mais sutil ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu não gosto de criar essa crença que limite o processo, sabe? Então, assim, o ideal é mesmo que ele te escolha, que você olhe e sinta afinidade com esse processo. No nível 2, nós vamos aprender a lidar com o raio das pedras. Então, essa gama, sabe, do estudo de frequência dos cristais, isso se amplifica também. E a gente vai entender, olha, essa pedra aqui é mais forte, é melhor empregar nisso, é melhor empregar naquilo. Nesse primeiro momento, a gente precisa treinar e praticar bastante. Tirar o medo, tirar a insegurança, conduzir uma sessão mesmo com presença. Então agora só se preocupa com isso, com conduzir a sua sessão com presença, entendendo a energia, sentindo, acreditando no que você está passando. Ok. Só uma dúvida aqui. Você tinha falado que para equilibrar a polaridade no campo energético seria a selenita ou um quartzo, qual mesmo? O cristal de quartzo transparente. Tá. Tem diferença do quartzo? Desculpa. Não, só complementar isso então. Eles seriam coringas, assim. O cristal de quartzo, porque ele tem uma energia mesmo que ela libera, ela amplifica, ela trata, ela cuida do campo áurico. Então, ela tem uma energia muito parecida com a do nosso campo áurico, no sentido de alimentar. Quando o campo tem luz, quando o campo está alimentado, não tem espaço para desordem, parte desse princípio. E a selenita, porque ela alcança uma energia da 7ª dimensão, que é o plano da criação. Também, quando nós estamos em sintonia com o eu superior, com o plano da criação, também não tem desordem que se manifeste no nosso campo. Então, são duas pedras que seriam coringas, assim. E tem diferença na energia do quartzo rosa, do quartzo transparente para o branco? Para o leitoso? Teria, sim. É diferente. O quartzo transparente, ele meio que abre espaço para o movimento acontecer. Assim, é uma frequência...
É como se ele abrisse espaço. Tem um tá. bloqueio, ele desfaz, ele abre. Mas a energia dos dois é muito parecida. O quartzo leitoso, ele não só abre, ele abre e vem como se fosse tirando a densidade, sabe? Então, é como se ele fizesse um movimento de decantar a frequência. Seria mais ou menos isso que eu tô fazendo com a mão. Ele vem decantando, enquanto o outro, ele tem a tendência de abrir. Tá. Entendi. Eu vou procurar aqui um livro para mandar para você, que ele tem fotografia Kirlian de vários cristais e mostra como que é a frequência de cada um. Ele pode ajudar, ele tem umas cartinhas também terapêuticas. Ele pode ajudar. Isso tá ótimo. Obrigada. Eu vou mandar para vocês verem a foto, é muito legal. Obrigada. De nada. Você tem mais alguma dúvida? No momento, é só essa mesmo. Conforme vai Sim, vai o tempo todo, né? Mas aí, conforme vai surgindo dúvida, o que eu souber responder também, só mandar no grupo que eu vou respondendo vocês. Beleza, obrigada. De nada. Deixa eu ver aqui. Isabelle. Pode ligar assim. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, meninas. Então, eu ouvi nas meninas, sancionou bastante as minhas dúvidas. Eu tinha dúvida principalmente em relação ao pêndulo, né? Aí você até falou que vai fazer o videozinho, eu fiquei tranquila, que eu já tenho uma forma de condução. Aí, ouvindo as conversas, me veio outro tipo de dúvida. Por exemplo, e os cristais usados em leituras de baralhos, em outros tipos de processos? Você indica quanto tempo de limpeza? Como assim? O cristal ficaria onde durante essa leitura de baralho e outros processos? Por exemplo, leitura de baralho, eu sempre indico, né? A pessoa ter um cristal. Eu não indico um cristal certo, porque eu ainda não tenho tanto conhecimento para fazer esse tipo de orientação. Mas eu acho que é interessante ter, porque abre o campo de outra pessoa, para não vir energia para quem está fazendo a leitura também. Mas eu não sei orientar, no caso, de quanto em quanto tempo essa pessoa que faz a leitura de baralho pode estar fazendo a limpeza do cristal dela. Entendi. Aí seria para a terapeuta que tira o baralho ou para o consulente? Seria para o terapeuta e para o consulente. Eu não cheguei a pensar nesses dois casos. Para o consulente é a mesma regra. Usou o cristal, precisa ser limpo e energizado em seguida. Se for um cristal de ambiente, de 15 a 15 dias, 10 em 10 dias, né? Dependendo de como essa frequência, quando a intuição pedir. Mas vamos colocar uma regra geral para que siga, de 15 em 15 dias. Agora, para o terapeuta do baralho, ele também precisa sentir isso. Se for um baralho que foi feita a leitura à distância, ele pode colocar os cristais na mesa. Eu conheço muitos terapeutas que colocam dos 7 chakras. Eles tentam que traz um ancoramento, um movimento de cura maior. Agora, para um terapeuta, assim, como um cristal de proteção, poderia usar dentro daquelas pedras que a gente sabe que é de proteção. Aí vai dentro da afinidade também do terapeuta, mas eu recomendo a turmalina. Eu sinto que ela faz um elo, sabe? Um escudo muito bonito de proteção. Sim. Mas aí também é aquela coisa, não dá para usar uma turmalina se ela faz atendimento todo dia, assim, a semana toda, atendimentos pesados, e achar que só uma turmalina pequenininha vai dar conta desse processo. É verdade. Então, assim, é ter algumas pedras para ir trocando mesmo, mas eu recomendo a turmalina para esse terapeuta. Pois é, meu primo está iniciando, aí eu falei com ele, você tem que usar pelo menos um sal grosso para você fazer seus atendimentos. Aí eu vou indicar para ele direitinho. Obrigada, Maísa. De nada. Aí, deixa eu ver aqui, quem tá faltando. Margarete, você comentou que não estava conseguindo acompanhar. Mas dentro do que foi dito aqui, você tem alguma dúvida, algum ponto que você queira que a gente entre? Maísa, oi meninas, do que eu estou ouvindo, sim, não estou conseguindo acompanhar mesmo, é muito vago, assim. Mas do que eu estou ouvindo, assim, o aprendizado está muito bom, tá? Tá tirando umas dúvidas que eu tinha e vou me dedicar a ler esse material, né? Um dos livros que eu gostei muito foi a Bíblia dos Cristais também, que eu achei muito interessante.
As dúvidas que eu tinha, né, até a respeito do pêndulo também foi bem legal. E até eu tenho um pêndulo ali, até eu vou tirar uma foto e mandar para ti, tá? Ah, ótimo, tá bom, tá boa a aula. Ah, que bom. Então tá bem. Conforme você for avançando também nas aulas, no estudo da apostila, tendo dúvida, é só me chamar, viu? Eu vou deixar o nosso grupo ativo, eu não pretendo fechar ele. E a gente vai conversando. Porque é natural que surja dúvidas durante o atendimento, durante o nosso processo de autocura. Então, precisando Sim, eu também. até fiquei pensando, Maísa, no quartzo rosa, né? Em relação ao tratamento, se eu poderia também usar ele em No mim. nosso tratamento, né? Isso. Ótimo. Pode. Pode usar sim. Isso Tá é bom. ótimo. Tá. Aí deixa eu ver aqui agora a Érica Azevedo. Oi, Érica, boa noite. Pode ligar seu microfone. É só clicar na parte inferior. Achou? Achou. Eu acho que deu certo, deu? Deu. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpa, assim, eu não entendo muito, primeira vez no notebook, por isso que eu dei essas moscadas hoje. Mas, enfim, estou amando, né? Não preciso nem falar isso em relação ao curso. Achei o material que você enviou bem esclarecedor, porque logo no começo do curso eu tinha te falado a respeito das referências, né? Muita coisa na internet a gente não saber. E as coisas já direcionadas por você, eu acho que dá uma segurança. E, assim, as dúvidas que eu tenho é basicamente o que as meninas colocaram, muito em relação ao pêndulo, mas em relação ao que eu estou acostumada com você, é o que você já fala, né? É intuir, sentir e fazer. Sim. É treinar mesmo, é no dia a dia, na prática que a gente vai desenvolvendo as habilidades, né? E assim, você já me conhece um pouquinho, você sabe que às vezes eu fico meio insegura em relação ao que fazer. Só um minutinho, filhinha, vai lá, ó. Lá. Não sei. Só, desculpa, gente, filho, você tá aqui, ó. A Memel, tá procurando a Memel. Enfim, aí eu tô aqui com as minhas pedras, sentindo, trabalhando comigo mesma, porque o autoconhecimento, a cura que eu preciso é bem forte, então não adianta eu querer cuidar do outro sem estar bem pronta, apesar que, assim, dos que estão próximos da gente, não tem como a gente não cuidar, né? Mesmo sem ser num tratamento, a gente já vai conversando, já vai trocando ideia, a hora que você vê, você já tá falando um monte de coisa que você fala, nossa, isso é meio que um tratamento, ó, tô dando um monte de dica, é por aí, tô intuindo legal, pelo menos comigo tá sendo bem assim. E é isso. E a intuição, ela vem trazendo uma história que a gente já estudou. Então, a intuição não é achismo, não é só o que está nos bastidores da mente. Por isso que não precisa ter medo dela. O que vem são aspectos que nós já estudamos. Então, é como se o nosso campo, o nosso inconsciente, fosse buscar lá atrás uma memória e trouxesse para a mente consciente. Claro, né? Que a gente usa também aquela intuição para poder ler energia. E isso vem muitas vezes, quando a gente coloca para um aspecto mais espiritual, mais ligado, né? Essa questão holística, a intuição ela vem de aspectos que a gente já reconhece. Então não é nada assim, não é bobagem, sabe? Não é uma coisa que você não conheça. Não, de forma nenhuma, na verdade, às vezes por sempre achar que é bobagem ou que, né, que pudesse ser, é que a gente fica nessa dúvida de distinguir, mas só da gente conversar já vem até um calor assim, uma coisa, é muito incrível o meu sentir. Eu não sei muito bem o que é, mas é muito forte. E assim, os cristais estão me ajudando muito, porque tá dando uma limpada, realmente, o que dá para definir apesar da minha desordem, é o que está conseguindo dar um pouco de clareza com as cores deles e com, sei lá, com tudo isso que eu estou aprendendo. Que ótimo isso. Fico muito feliz. Tendo dúvida também, conforme você for avançando nos estudos, é só chamar lá no grupo, tá? Pode mandar até no privado também, se for alguma coisa que for mais particular, que eu ajudo a entender, tá bom? Ok, pode deixar. Tá bom.
Gente, nós temos uma última parte na apostila que eu quero seguir com vocês, mas antes de ir para ela, eu vou finalizar essa chamada, né, essa aula, para poder ficar salvo bonitinho que eu vou mandar no grupo para vocês. Então eu vou nomear essa aqui como aula da dúvida. E aí a segunda que eu vou entrar em seguida, vocês podem até ficar aqui, que eu vou entrar logo em seguida, é pra gente terminar mesmo a apostila, viu? Então podem ficar aqui que eu vou sair, mas entro.